Amados, a paz do Senhor, estamos aqui para dar continuidade às nossas lições no livro de Jó. Eu queria ler o texto aqui. Jó capítulo 1, a partir do verso 6, diz o seguinte: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: Venho de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem bom, íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os teus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemo contra ti na tua face. Isso que o Satanás respondeu ao Senhor, né? Essa lição 3, que nós vamos estudar hoje, o título dela é a realidade de Satanás. Eu queria antes me defender aqui diante de vocês. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia ao diabo, nem defendendo as suas obras, nem tampouco quero elogiá-lo. Ele não é digno de nenhum elogio. Eu quero apenas apresentar para vocês, porque tem muitas pessoas que não sabem a astúcia, a maldade que há no nosso inimigo comum, que é Satanás, e o quanto ele nos odeia. E eu quero apresentar aqui alguns pontos que vão esclarecer sobre ele. Primeiro, Satanás não é um ser autoexistente, mas criado por Deus, né? E sua capacidade de ação está sujeita à soberania de Deus, ou seja, ele é um ser limitado. Suas obras são visíveis neste livro e revelado, como também em outros livros da Bíblia, sua natureza maligna. O diabo não tem nada bom nele. A gente, às vezes, ainda que tenha o coração mau, tem alguma coisa que se possa aproveitar, alguma bondade em nós. O diabo é todo maldade, é todo astúcia e todo maligno. Contra Jó, apesar de todo o sofrimento imposto a ele, Satanás não obteve o êxito almejado, ou seja, ele foi derrotado. É a nossa luta dia após dia para derrotar esse inimigo cruel que só quer o nosso mal, né? Uma das coisas mais perigosas em nossas vidas é a ideia de pautar aos extremos acerca do diabo. O que é isso? O primeiro extremo é negar a sua existência ou subestimá-lo. Apesar de sermos inimigos, o diabo não gosta de mim, eu também não gosto dele, nós dois somos inimigos. Eu não posso ignorá-lo, ele existe, ele é real, ele é do mal, ele é o nosso inimigo, ele quer nos destruir. Na verdade, a raiva, o ódio que Satanás tem é de Deus, porém, como ele não pode tocar em Deus, ele tenta tocar em nós, que somos criatura de Deus e somos a obra-prima da criação de Deus. Ele faz tudo para nos desviar do caminho, nos colocar contra Deus, para que a gente seja mal sucedido. Já vi muitas pessoas menosprezando o poder do diabo e dizendo: se o diabo aparecer, eu dou um bicudo nele, ele não está com nada. Na verdade, é como, vamos dar um exemplo bem atual, você sair caçando esse vírus do corona aí com a arma de fogo, com um revólver. O revólver é potente, o vírus é invisível, porém não é possível acertá-lo com uma arma de fogo. Assim, as nossas armas carnais, a nossa força, a nossa capacidade, o nosso pensamento, nossa condição não nos permite vencer Satanás,
a não ser que estejamos revestidos com o poder de Deus. Já vi muitas pessoas usar uma cruz pendurada no pescoço, falei isso aqui para expulsar o diabo. Uns tem um ditado que diz assim, fulano tem medo disso, como o diabo tem medo da cruz. O diabo não tem medo nenhum de cruz, irmãos. Cruz não faz mal nenhum para o diabo. Ele não tem medo, não tem respeito nenhum por cruz nenhuma. O que vence o inimigo é o poder de Deus na nossa vida, é quando nós estamos com Deus, estamos com Jesus, nós temos esse poder em nossas mãos. Foi o próprio Senhor Jesus que disse, Jesus falou assim, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Isso é promessa de Deus para nós, se nós estivermos com Ele. Então, o primeiro extremo que as pessoas caem é ignorar a astúcia e o poder de Satanás, ou menosprezá-lo. O segundo extremo é supervalorizá-lo em sua capacidade maligna, como se ele tivesse todo o poder, atributo esse que só Deus tem. Somente Deus tem todo o poder. O diabo não tem todo o poder, ele, como espírito, ele é mais forte do que nós, porém, quando nós estamos revestidos com o poder de Deus, nós podemos vencê-lo, com a nossa fidelidade a Deus. E o livro de Jó nos mostra, ou nos traz muitas revelações a respeito do diabo. Aprendemos, por exemplo, que ele tem determinada ação no mundo, mas não é maior nem mesmo igual a Deus. Na verdade, ele se tornou diabo, adversário, por causa da sua pretensão de se tornar igual a Deus. Ele disse em Ezequiel capítulo 14, subirei às alturas, me assentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. Para quem não sabe, Satanás era um anjo de luz. A Bíblia menciona assim que ele que levava luz diante do trono, que era um querubim ungido, um querubim poderoso na presença de Deus. Mas ele via como Deus era adorado por todos os anjos, e ele desejou ser adorado também. E um dia ele disse isso, ele falou assim, eu vou subir no lugar mais alto, vou me assentar no trono e vou ser igual ao Altíssimo, igual a Deus. Foi quando Deus o expulsou de lá do céu e o jogou aqui na terra. E ele se tornou Satanás, o adversário de Deus. E desde então, isso foi antes do homem ser criado. Depois que o homem foi criado, ele viu nessa criação a oportunidade de se opor a Deus, tocando naquilo de mais precioso que Deus tinha, que era a criação do homem. Nem tampouco exerce função autônoma, ou seja, ele é mais ou menos como um cão preso a uma corrente com limitações. Não sei se vocês já viram, né? Pessoas colocam um arame comprido no quintal para o cachorro correr dali para lá, de lá para cá na corrente, mas tem uma limitação, tem um ponto que a gente pode passar tranquilo que o cachorro não alcança ali. Assim o diabo é limitado pelo poder de Deus, ele não nos alcança se nós estivermos fora do comando da distância que ele pode percorrer. Ele só percorre onde Deus permite. Ele tem que se submeter à vontade de Deus. Então nós vemos nessa lição que ele é real, que ele existe, que todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, que era Jó, foi motivado por uma ação maligna, e ainda que Jó não sabia de nada. O mais intrigante dessa história é que tudo aconteceu e Jó o tempo todo se perguntando por que estava acontecendo todas aquelas coisas, mas ele na verdade não sabia de nada. Ele não sabia que Deus foi desafiado por causa dele e que Deus aceitou o desafio de Satanás e apostou tudo na integridade, na fidelidade de Jó, sabendo que Jó não ia falhar. Será que Deus pode apostar em nós também? Confiar em nós? O inimigo busca meio de interferir na vida humana. No caso de Jó, ele desafiou o próprio Deus. Ele é muito astuto e ele falou com Deus, o Senhor
Jó é fiel ao Senhor porque o Senhor dá a ele tudo que ele tem, o Senhor cercou tudo que ele tem, deu riqueza para ele, deu prosperidade. Então, isso foi uma acusação que, na verdade, não era real. Deus abençoava Jó porque Jó era um homem realmente fiel a Deus. O próprio Deus deu testemunho dele, né? Ele é um ser espiritual da categoria dos anjos, que no texto são apresentados como os filhos de Deus. O texto que antes do que nós lemos diz assim que chegou um dia que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus. Eles têm que prestar conta da obra que eles fazem, são obreiros de Deus, são ministros de Deus a favor dos seus santos, diz a palavra, e de tempo em tempo eles apresentam diante de Deus para prestar contas. E no meio desses anjos foi também o diabo, e travou um diálogo com Deus ali, de onde nasceu toda essa contenda com Jó, esse sofrimento de Jó. Os anjos são seres sobrenaturais com capacidade de rápida locomoção e habilidades, como atravessar paredes, por exemplo, né? Os anjos são espíritos, eles têm essa capacidade de se transportar de um lugar para o outro com muita velocidade, estar aqui, daqui a pouquinho estar em outro lugar distante. Não, mas não são onipresentes como Deus. Deus está em todo lugar, a todo tempo. Os anjos não, eles não têm essa capacidade de ser onipresentes. Além de Satanás ser um ente espiritual, demonstra ser dotado de personalidade, se apresenta como uma pessoa, fala, argumenta, dialoga, discute, como podemos ver também em outro episódio. A tentação de Jesus Cristo no deserto está em Mateus capítulo 4. Você vê que ele persuadiu, ele conversou, ele desafiou, ele argumentou com Jesus, tentando fazer Jesus errar o alvo, tentando fazer Jesus tentar a Deus. Então ele é um ser que tem essa capacidade, essa argumentação de conversar, de persuadir, de convencer as pessoas a fazer o mal, como se o mal fosse bem, como se não tivesse consequência alguma. Além de expressar verbalmente, tem grande conhecimento de tudo que se passa na terra. Ele conhecia tudo a respeito de Jó. Quando Deus falou assim, você viu lá o meu servo Jó, um homem fiel, temente a Deus, que desvia do mal, ele sabia de tudo. Ele falou assim, no Jó tem meu Senhor, porque o Senhor deu muita coisa, o Senhor cercou ele de riqueza. Então, tentando a Deus contra a vida de Jó, né? Em Efésios capítulo 6, verso 11, nos diz que ele nos arma ciladas. No verso 12 diz que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Existe um mundo espiritual onde os anjos habitam, e constantemente é travada uma guerra em nosso favor. Quando nós estamos em tribulação, muitas vezes é o inimigo das nossas almas que está batalhando contra nós, mas Deus envia o seu socorro. A Bíblia diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores em favor daqueles que temem a Deus, e esses anjos lutam em nosso favor e nos concedem essa vitória. Nós temos um exemplo do livro de Daniel. Daniel entendeu que era tempo de buscar a Deus para sair do cativeiro, e ele começou a orar a Deus com jejum, com abstenção de alimentos. Quando ele completou 21 dias, ele estava orando e jejuando, o anjo apareceu a ele e falou assim, Daniel, homem muito desejado, desde o dia que você começou a orar a Deus, a sua oração chegou lá no céu. Só que nós tivemos uma oposição no caminho quando estávamos trazendo a sua bênção. O príncipe da Pérsia nos cercou e nós tivemos que batalhar e quase perdemos a guerra, mas Miguel veio em nosso socorro e nos socorreu. Nós vencemos a batalha e a sua bênção chegou. Então os anjos de Deus lutam em nosso favor nas regiões celestiais. Então, irmãos, não é segredo que nós estamos em guerra. Muitos não perceberam ainda, mas a vida espiritual é uma guerra. Enquanto nós dormimos, enquanto nós deixamos de lutar, o inimigo vai avançando com essa guerra contra nós.
enquanto ignoramos a astúcia do inimigo, ele vai ceifando vidas debaixo do nosso nariz, vai levando pessoas, perto de nós que nós às vezes não fazemos nada, né? Só nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos. Apocalipse 12:12, por exemplo, nos diz assim, que ele tem muita pressa, sabendo que lhe resta pouco tempo. E só nós estamos descuidados como as 5 virgens nécias ou loucas que não estavam prontas quando veio o noivo. A Bíblia conta a história, Jesus contou essa história, que haviam 10 virgens, 5 nécias e 5 loucas, ou 5 nécias e 5 sábias, e que todas eram virgens, estavam esperando o noivo, e com as suas lamparinas acesas ali, aguardando a chegada do noivo, e de repente elas cochilaram e houve-se uma voz que dizia: o noivo está chegando. Elas se levantaram para encontrar com o noivo, só que 5 delas, que tinham azeite nas suas lamparinas e reserva nas botijas, foram encontrar com o noivo. Mas 5 eram descuidadas e nécias, estavam com pouco azeite na lamparina, e as lamparinas delas começaram a se apagar, e elas pediram às outras: dá-nos do vosso azeite. E elas disseram: não podemos, senão vai faltar a nós e a vós. Então elas foram buscar o azeite para colocar nas suas lâmpadas, e nesse espaço de tempo o noivo veio, e elas ficaram do lado de fora. Muitas vezes nós estamos como essas virgens nécias. Nós sabemos da verdade, conhecemos a verdade de Deus, sabemos o que temos que fazer, mas estamos despreparados, pensando que não é para hoje, não é para agora, que ainda tem um tempo, e na verdade Cristo pode voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja, e nós precisamos estar preparados. Senão corremos o risco de ficar para trás. Se as nossas lâmpadas se apagarem, nós ficaremos para trás. Então, só nós estamos descuidados. Desde o início do livro, vemos que o intuito de Satanás é sempre agir contra o ser humano. De que maneira? Provocando dor e sofrimentos. Impôs a Jó um sofrimento nunca antes visto. Nunca alguém tinha sofrido como Jó. Atingiu os bens de Jó. Depois atacou a sua família. Depois colocou nele uma doença maligna. Além do isolamento que Jó ficou, a Bíblia diz no livro lá que todos o abandonaram. Ele ficou sozinho naquela situação calamitosa ali. O inimigo levantou acusações caluniosas contra Jó, acusando ele de coisas que ele não havia feito. Ele foi chamado de religioso interesseiro. Satanás falou em minhas palavras com Deus: Jó é um interesseiro religioso, ele faz as coisas para o Senhor porque o Senhor enche ele de bens. Então acusou Jó de uma coisa que ele não era. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, nos diz que acusar é uma de suas práticas. Ele é chamado de acusador. Outra prática dele é ser tentador, uma de suas artimanhas. Deus não abandonou Jó, mas aceitou o desafio e permitiu que Satanás tocasse em Jó. Apostou em sua evidência e sua fidelidade. E a partir do capítulo 3 de Jó, Satanás já não aparece mais. Por quê? Porque o propósito do livro não é estimá-lo ou colocá-lo em evidência. O intento do diabo era fazer Jó blasfemar contra Deus. Jó foi submetido a uma prova de fogo, mas Satanás não conseguiu. Não conseguiu que ele blasfemasse contra Deus. Jó foi chamuscado pelas chamas do sofrimento. Saiu vencedor e Deus nunca o abandonou. No tempo certo, Deus agiu. Timóteo, capítulo 2, verso 11, diz assim, que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. E você, já enfrentou ou está enfrentando lutas? Deus está perto, torcendo por você. Eu vejo Deus na nossa vida
como aquele episódio que os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar da Galileia, veio uma tempestade, que o barco quase ia a pique, e eles ficaram apavorados. Jesus tinha ficado no monte, orando, e há uma menção na palavra que Jesus lá do monte os via, e quando a coisa estava feia mesmo, Jesus desceu do monte e veio andando sobre as águas. E quando eles viram Jesus andando sobre as águas, diz a palavra que eles gritaram de medo, pensando que fosse um fantasma. Mas Jesus falou assim: não tenham medo, sou eu. E quando ele ia se aproximando, Pedro chegou na beirada do barco e falou assim: Senhor, se és tu mesmo, me manda aí caminhar contigo aí sobre as águas. E Jesus falou assim: vem, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas, deu alguns passos, e de repente olhou a fúria do mar, a fúria do vento, e de medo a sua fé foi balançada, e ele começou a afundar e gritou: socorro, Senhor! E Jesus estendeu a mão e o tirou das águas e colocou no barco. Mas a Bíblia diz no texto que Jesus lá do alto via o que estava acontecendo com os seus discípulos. Muitas vezes nós estamos na rinha de batalha, e Deus está não só vendo a nossa luta, porém torcendo por nós. Ele quer que nós sejamos vencedores, Ele quer que nós sejamos fortalecidos, Ele nos dá força, Ele nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá capacitação para guerrearmos as guerras espirituais. E nos dá também as armas da nossa guerra, que nós mencionamos aqui em Efésios capítulo 6, fala da armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, os calçados do Evangelho da paz, e toda a armadura que nós precisamos para vencer o inimigo está ao nosso alcance. Uma armadura que serve em cada um de nós, e que é o poder de Deus revestindo as nossas vidas para que possamos lutar as lutas espirituais e ser vencedores, ou mais que vencedores, em Cristo Jesus. Então, irmãos, voltando ao assunto do inimigo, do diabo, ele é um ser do mal, é nosso adversário, tem um tanto de poder, mas não é todo poderoso, está submisso à vontade de Deus. Vocês veem pela lição aqui que para tentar contra Jó, para ferir Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. Se Deus não permitisse, ele não iria. Então nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos debaixo da proteção de Deus, e o inimigo só toca em nossas vidas se Deus permitir. Se nós formos fiéis ao Senhor, Ele nos guardará de todo o mal. Como diz o Salmo: o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída desde agora para sempre. O Senhor te guardará de todo o mal. Que Deus te abençoe neste dia, que essa lição possa servir de alerta para a sua vida. Nós estamos no tempo, caminhando para os tempos do fim, e o inimigo tem fúria, como eu li lá em Apocalipse, ele tem pressa, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele quer levar, ele já está condenado, ele já é condenado, mas ele quer levar com ele o maior número possível de pessoas para se julgar triunfante diante de Deus, se julgar vencedor. Nós possamos vencê-lo com a palavra de Deus e com a nossa fidelidade ao Senhor. Eu queria aproveitar esse momento e te dar um recadinho. Nesse tempo de pandemia, nós estamos congregando, assim, resumidamente, apesar que já estamos voltando quase ao normal, e muitas pessoas deixaram de contribuir com a obra de Deus, pessoas fiéis que têm o coração aberto para a obra de Deus. Eu queria convocá-los a voltar a contribuir, voltar a ajudar a obra do Senhor, trazer as suas contribuições, ou mandar alguém trazer, ou pedir a alguém, ou acessar o número da nossa conta que vai aparecer aqui embaixo. Você pode fazer transferência. Essa obra não é só minha, essa obra é nossa. A igreja é do Senhor e nós fazemos parte deste corpo, e a nossa incumbência, a nossa obrigação é fazê-lo funcionar bem. E para funcionar, nós precisamos de recursos financeiros. Que você se lembre de contribuir com a obra do Senhor e fazê-la prosperar e receber também o seu galardão, ser abençoado em nome de Jesus.